Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Se não está bem, em nome de Jesus Cristo irá ficar sim, tá bom? Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre acidente de trabalho. Quais os direitos do trabalhador, né? Com essas mudanças aí que está sendo já finalizada, né? Ainda falta alguns pontos a ser discutido, a ser votado, né? Que será agora na Câmara, com a PEC paralela, né? Mas é muito bom a gente saber os nossos direitos, quais são os nossos direitos num acidente, num caso de acidente de trabalho, certo? Olha só. O conceito de acidente de trabalho ainda gera dúvidas no dia a dia da empresa e na relação com o trabalhador. E por ser um tema amplo, as regras precisam estar bem claras a todos para que os colaboradores possam estar cientes dos seus direitos sobre o amparo que a lei oferece a quem sofre um acidente de trabalho. Segundo o artigo 19 da Lei 8.213/1991, define-se por acidente de trabalho o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesões corporal ou perturbações funcional e que cause a morte ou a perda de redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Entende-se por lesão corporal aquele que se refere a qualquer agressão ao corpo que crie uma debilitação a algum órgão, por exemplo, um estilhaço que atingiu o olho e causou uma ferida. A perturbação funcional acontece quando o colaborador perde alguma capacidade de funcionamento de algum órgão, sentido ou parte do corpo, seja no ambiente de trabalho, doença ocupacional ou fora, ambiente de trabalho não ocupacional. Já no artigo 20 da mesma lei, também descreve e divide as doenças entre profissional do trabalho, conceituando-se da seguinte forma: doença profissional, assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar e determinada atividade e constante da respectiva relação laboral pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Doenças do trabalho, assim entendida e adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante, da relação mencionada no inciso 1. Por definição, a lei aparece explícita toda a descrição de qualquer ser considerado um acidente de trabalho, mas quando se vai ao fundo do tema, percebe-se que muitas questões se apresentam diante da lei, apesar de ser completa e ampara o trabalhador em várias situações. Nem todos enxergam ou sabem como tudo funciona de uma forma geral. No mesmo artigo 20 da Lei número 8.213/91, conceitua e descreve que se entende por acidente de trabalho. Primeiro, acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho ou produzido lesões que exijam atenção médica para a sua recuperação. 2. Acidente sofrido pelo segurado no local e horário do trabalho, em consequência de ato agressão,
sabotagem ou terrorismo, praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, ofensa física intencional, exclusiva de terceiros, por motivo de disputa relacionada ao trabalho, ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro do trabalho, ato de pessoa privada em uso da razão, desabamento ou inundações, incêndios e outros casos fortuitos ou decorrente de força maior. Terceiro, doenças provenientes de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade. Quarto, acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário do trabalho. 5. Na execução de ordem ou na realização de serviço sobre a autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízos ou proporcionar proveito. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiado por estar dentro dos seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locação utilizado, inclusive veículos de propriedade do segurado. No percurso da residência para o local de trabalho ou desde para aquela, qualquer que seja meio de locomoção, inclusive veículos da propriedade do segurado. Diante dessas descrições explicativas, caso a caso, só que se entende por acidente de trabalho, apresentamos de formas como se deve proceder diante do acidente, as quais regras para seguir e o benefício, auxílio, acidente, no caso de confirmado aí um acidente de trabalho, tá bom? Olha, no caso de ter um acidente, a comunicação do acidente do trabalho. CAT. Como deve ser comunicado um acidente de trabalho? Quais são as providências precisas ser tomadas pela empresa em relação ao seu colaborador que sofreu um acidente? Ou documento chamado de comunicação de acidente de trabalho, o CAT. É de responsabilidade dos recursos humanos da empresa ou da chefia, que precisa emitir um documento para apresentá-los aos órgãos competentes para que as devidas providências sejam todas em relação à empresa e o colaborador. É importante salientar que o acidente deve ser comunicado ao responsável até o dia seguinte ao acidente em caso de morte ou o aviso precisa ser de imediato. No caso de morte, o aviso precisa ser imediato, Já no auxílio acidente, este benefício é oferecido pelo Ministério da Previdência Social, é concedido a trabalhadores que sofreram algum tipo de acidente no trabalho e que os impossibilitaram de exercer sua função, devido a algumas sequelas que reduziu a sua capacidade. Esse benefício é concedido logo após o auxílio-doença para as pessoas que estão por período de 15 dias afastados da função da empresa, lembrando que os primeiros 15 dias a remuneração pelo afastamento são de responsabilidade da empresa. Após esse período, o Ministério da Previdência quem assume os pagamentos pelo afastamento. Esse direito é concedido para qualquer trabalhador empregado que sofreu algum tipo de lesão em consequência de um acidente de trabalho e que obrigaram a se afastar da função. Diferente do auxílio-doença, que exige um mínimo de 12 meses de contribuições para a Previdência. O auxílio-acidente não tem essa exigência de período mínimo de contribuição. O auxílio-acidente acaba quando o trabalhador se recupera
e pode retornar à sua função ou quando ele se declara inválido e solicita a aposentadoria por invalidez, né? Em uma troca de benefícios de auxílio-doença por aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente. O contribuinte individual, autônomo, contribuinte facultativo ou empregado doméstico não tem direito a solicitar o auxílio-acidente. O colaborador que quer trabalhar mesmo doente não tem direito a receber este benefício. Bom, pessoal, você gostou do assunto? Você tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que eu irei responder com o maior prazer, tá bom? Um beijo enorme, até o próximo vídeo e depois vamos falar como funciona o pagamento do auxílio acidente no próximo vídeo, tá bom? Beijão, tchau, tchau.